Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por mais uma oportunidade de nos reunirmos, para aprendermos mais de Ti, da Tua Palavra, que é boa, que é perfeita, que é eficaz, que é viva, que é poderosa, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor, através do Teu Espírito, venha iluminar, meu Pai, o nosso entendimento, a nossa mente, Senhor Deus, o nosso coração. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para que possamos compreender, meu Pai, a Tua palavra como de fato ela é, Senhor. Se for da Tua vontade curar, se for da Tua vontade libertar, salvar, transformar, pelo poder da Tua palavra, meu Pai, o Senhor tem liberdade neste lugar. O Senhor tem liberdade, meu Pai, aqui. Faz, ó Pai, o Teu querer, a Tua vontade. Eu apresento nas Tuas mãos a cada irmão que aqui está. Eu apresento nas Tuas mãos aqueles que já passaram por aqui, aqueles que ainda vão chegar, meu Pai. Cada pedido de oração, cada petição, meu Pai, que possa chegar ao Teu trono, Senhor. E o Senhor venha não somente ouvir, mas também responder a oração, a petição de cada um dos meus irmãos, cada clamor, meu Pai. A Tua palavra diz que se nós clamarmos a Ti, o Senhor não somente ouviria, mas também responderia. Então nessa noite eu clamo, Senhor Deus, por resposta. E se for da Tua vontade, eu creio que é porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é o poder para salvar. Eu creio que o Senhor há de responder, meu Pai, aos corações aflitos que aqui passarem, Senhor Deus, por intermédio da Tua palavra. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo fôlego de vida, pela saúde, pelos livramentos vistos, não vistos. Nós te agradecemos porque até aqui a Tua boa mão tem nos sustentado. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor Deus, pelas vezes, ó Pai, em que mesmo sabendo que não devíamos fazer, o que era errado aos Teus olhos, ainda assim nós fizemos, Senhor. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Teu Espírito venha nos fortalecer para que nós não venhamos mais cometer os mesmos erros, ó Pai, ainda mais sabendo que o Senhor não se agrada, meu Pai, que nós possamos ser aperfeiçoados por intermédio da Sua palavra, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, estarmos cada vez mais limpos, como diz na Tua palavra, Senhor Deus, o Teu nome ele vai continuar sendo glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, fala aos nossos corações, fala comigo, Senhor Deus, mais uma vez, e que não seja feita a minha vontade, não seja feita a vontade do homem, que a vontade do homem venha cair por terra, Senhor, e que venha prevalecer tão somente o Teu querer, todo entendimento, conhecimento, toda a sabedoria humana, meu Pai, venha cair por terra e que prevaleça o Teu querer, como diz lá na carta aos Efésios, que o Senhor venha manifestar, meu Pai, a Tua sabedoria, a sabedoria do Teu Espírito, Senhor Deus, pois já nos foi dada. Aleluia, já nos foi entregue, Senhor. A tua sabedoria já foi derramada sobre os Teus filhos, meu Pai. E eu peço tão somente que o Senhor venha manifestar, meu Pai, o Espírito de sabedoria no nosso meio, nas nossas vidas, meu Pai. E assim, a Tua palavra, meu Pai, vai continuar sendo propagada, Senhor Deus, enquanto nos restar fôlego de vida. E que a fé, meu Pai, ela possa chegar, alcançar o coração das pessoas, meu Pai, por intermédio da Tua palavra, pois ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, Senhor Deus. Então nessa noite, meu Pai, nos ajuda na nossa incredulidade, meu Pai, e aqueles que ainda não creem, aqueles que ainda não tenham fé, Senhor Deus, possam ser impactados, meu Pai, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço e te agradeço desde já. Amém. E graças a Deus. Cheguei, tá no final? Não, tá começando agora. Oi, Alexandrino, Pai Senhor. Estamos acabando de começar. Romanos capítulo 5, versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre os frutos, o resultado da justificação. Paz, irmão Alisson, irmão Fábio Santos, Paz do Senhor, sejam bem-vindos. Denivaldo, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Nós já falamos, eu disse, mas agora há uma necessidade de repetir. Nós falamos, obrigada, Alessandro, sobre pecado
nós já falamos na carta aos Romanos sobre a condição do homem diante de Deus, ou melhor, da humanidade diante de Deus. Nós falamos sobre lei, nós falamos sobre o pecado, nós falamos sobre a justificação, nós falamos sobre obras da lei, nós já vimos bastante coisa aqui para a glória de Deus nos 4 primeiros capítulos da carta aos Romanos. Em especial, nós temos visto desde a metade do capítulo 3 até o capítulo 4 a doutrina da justificação. O apóstolo Paulo, ele tem falado, nos ensinado por meio dessa carta o que é a justificação, como é ser justificado, o que é ser justificado, quem é que é justificado, qual o meio para ser justificado. Nós temos visto tudo isso aqui na carta aos Romanos. Pais Francisco, Edivan, sejam bem-vindos. A carta aos Romanos é um dos maiores tratados teológicos que existe, irmãos. A carta aos Romanos é considerada o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. A carta aos Romanos é bastante eficaz e suficiente para que qualquer pessoa compreenda e entenda a doutrina da justificação. Nós vimos no capítulo 4 que essa justificação, ela não vem por meio das obras, das nossas obras, sejam elas obras de caridade ou obras da lei. A justificação, ela vem por meio da fé. A justificação, ela é imputada, a justiça de Cristo é imputada sobre todo aquele que crê na sua obra. No capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele continua falando sobre justificação. E nos 11 primeiros versículos nós vamos ver as bênçãos, o fruto, o que nós podemos colher através dessa justificação. Porque nós sabemos que a justificação é quando nos é imputada a justiça de Cristo. Não por meio das obras, mas por meio da fé nos é imputada a sua justiça. De maneira que diante de Deus, diante desse tribunal, do tribunal e do juízo de Deus, nós somos justificados pela obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós sabemos de tudo isso que um dia nós haveremos de estar na glória com o Pai, nós haveremos de estar ao lado de Deus, porque nós cremos na justificação por meio da fé. Porém, irmãos, não é só isso, não que isso seja pouco, isso é tudo que nós precisamos saber e tudo que nós precisamos para a nossa vida. Mas vai além disso. A justificação não é só futura, a justificação é hoje. Os frutos e os resultados dessa justificação nós não colheremos apenas futuramente, nós colheremos já agora, nos dias de hoje. Por meio da fé, nós colhemos frutos, resultados dessa justificação. E nós vemos tudo isso agora a partir do capítulo 5. Versículo 1, está escrito assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Nós somos justificados como? Qual é o meio? Qual é a forma de nós sermos justificados? A fé. Não é a fé que nos justifica, irmãos. A fé não justifica o homem. A fé não me justifica. A fé é um meio. A fé é um instrumento. A fé é a ponte que me leva a Cristo. A fé é a ponte que me leva a crer na obra redentora de Jesus Cristo. Quem me justifica, quem te justifica é Jesus Cristo. E o meio a qual nós recebemos essa justificação, o meio ao qual essa justificação nos é atribuída é por meio da fé. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos paz com Deus por meio da fé. Ou seja, se uma pessoa não tem fé,
Se uma pessoa não crê, se uma pessoa não olha para a obra que Jesus Cristo fez e dá o devido valor e crê, essa pessoa, ela não tem paz com Deus. Gente, obrigada pelos presentes, Deus abençoe. Se uma pessoa não tem fé, como disse o próprio Cristo, aquele que crê em mim não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Irmão Diogo, paz do Senhor. Tu sumiu, pensei que tinha sido arrebatado. Glória a Deus que o irmão voltou. Exatamente, Aline. Então, nós observamos que, sem fé, irmãos, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí alguém pode dizer assim, mas como é que eu tenho fé? Como eu sei que eu tenho fé? Como que eu recebo essa fé? Como que essa fé nasce no meu coração, brota no meu coração? A fé, irmãos, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por meio de qualquer outra coisa, senão por meio da própria palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração. Aí o homem decide se ele vai acreditar naquilo que ele está ouvindo ou se ele vai rejeitar. Se ele vai crer, se ele vai tomar posse daquilo que ele está ouvindo ou se simplesmente ele vai virar as costas, abandonando as costas para o evangelho. A fé, ela vem pelo ouvir. Então, irmãos, para quem pensa, mas eu tenho que... Qual o tamanho da minha fé? Até que ponto eu tenho que ter fé para ser justificada por Cristo? Irmãos, a partir do momento que você crê em Cristo, na obra dele, que você é um pecador, assim como eu, que você estava debaixo da ira e do juízo de Deus, estava debaixo do pecado, assim como eu, quando nós cremos que nós, por nós mesmos, não tínhamos de maneira nenhuma como estarmos na presença do Pai, senão por meio da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, enquanto nós não entendermos isso, nós não seremos justificados. Basta nós entendermos isso. Compreendermos isso. Quando nós compreendemos isso, nós cremos nisso, nós nos apegamos a isso, nós confiamos nisso, já é o suficiente para sermos justificados. Paz, Habib, obrigada. Boa noite, seja bem-vindo. Temos paz com Deus. Mediante a fé, temos paz com Deus. Isso, irmãos, é um resultado. A fé na obra de Cristo, ela nos traz um resultado. E o resultado é paz com Deus. E essa paz com Deus, irmãos, não é apenas um sentimento. Não é eu falar assim, eu tenho paz com Deus. Paz com Deus novamente ser restituído aquilo que Adão perdeu lá no Éden, lá no começo, lá no princípio. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, e ele vai falar sobre o pecado de Adão, que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, tudo no mesmo capítulo. Para a gente observar que está tudo ligado. É tudo uma coisa só. Paz, Vando, seja bem-vindo. É tudo uma coisa só. Irmão Rogério, Pai Senhor, a galera tá chegando. Que paz é essa? Que paz é essa que nós temos com Deus? Essa paz que nós temos com Deus é aquela paz que foi perdida lá no início, lá no começo. Um texto que fala bastante sobre isso, nós já estudamos aqui, é Efésios capítulo 2. Eu vou ler
Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, por que estava longe? Por causa do pecado. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Aleluia. Irmãos, a consequência da queda, nós vamos falar bastante sobre isso nos versículos seguintes, no mesmo capítulo. Quando o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre o pecado, a natureza do pecado que nós herdamos de Adão. Mas só para exemplificar, quando nós pecamos lá em Adão, que é aquele que representa todo homem, quando nós pecamos em Adão, houve ali uma separação, houve ali uma inimizade. Não é que Deus é inimigo do homem, mas Deus é inimigo do pecado. Deus é santo, Deus é poderoso, e ele não compactua, irmãos, com o pecado. Então, se o homem ele está debaixo do pecado, ele está separado de Deus. Quando o homem está debaixo do pecado, quando o homem é um pecador, quando o homem está sendo escravizado pelo pecado, ele está separado de Deus. Há um muro de inimizade, há um muro que separa o homem de Deus. E este muro, irmãos, ele não pode ser destruído por homem. Este muro não pode ser destruído por mim e nem por você. Esse muro é destruído, foi destruído na cruz do Calvário. Este muro foi aniquilado, de maneira que por meio de Cristo nós nos reconciliamos com Deus. De maneira que por meio de Cristo esse muro que fazia separação entre o homem e Deus, ele foi aniquilado. Mas é claro que isso é para quem crê. Por meio da fé, irmãos, é por meio da fé que nós temos paz com Deus. Esse muro, essa inimizade, irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Não importa se nós nascemos em uma denominação, em um berço evangélico, todos nós um dia fomos inimigos de Deus, pois a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Ou seja, todos nós um dia fomos inimigos de Deus. Mas, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse é o resultado da justificação. Isso não é futuramente. Quando você crê em Cristo, na sua obra, no sangue que foi derramado, no sangue que foi vertido, você não vai ser reconciliado, você já foi reconciliado. Você não vai ter paz futuramente quando ele voltar para buscar o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não, é hoje, é agora. Agora você tem acesso livre, você pode adentrar na presença de Deus. Através da fé em Cristo Jesus, você tem paz com Deus agora, hoje. Glória a Deus. Carol?
Nada não. Eu ia pedir pra ela pegar um copo, mas ela tá deitada. Vou beber suco então. Onde eu parei? Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Irmãos, é por intermédio de Cristo que nós temos acesso. E esse acesso aqui, boa noite, Kelson, Fábio, sejam bem-vindos. Esse acesso aqui que nós temos é um acesso como se alguém estivesse introduzindo outra pessoa na sala, na presença de um rei. Você não tem acesso por você mesmo, você é introduzido na sala do rei, na presença do rei, por meio de Jesus Cristo. E é tão maravilhoso, irmãos, como a Bíblia toda se encaixa, como tudo faz sentido. Que lá na carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus, ele diz a mesma coisa, que por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sangue, nós temos pleno acesso, nós temos plena liberdade para entrarmos na presença de Deus. Fiquei quietinho para não atrapalhar. Nós temos plena liberdade para entrarmos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, pelo seu sangue e pelo véu que foi rasgado, isto é, pela sua carne. Ou seja, esse acesso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5, no versículo 2, não é um acesso de uma pessoa que a porta está aberta, você pode entrar, não. É um acesso de alguém que foi introduzido, de alguém que foi levado à presença do rei. Então saiba que a fé, por intermédio da fé, mediante a fé em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Mais uma vez o apóstolo Paulo fala pela fé. A esta graça no qual estamos firmes. A esta graça na qual estamos firmes. Nós estamos firmes, estamos firmados, estamos com os pés firmados na rocha. Versículo 2 ainda, ele diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, gloriar-se na esperança da glória. O apóstolo Paulo está falando de algo futuro aqui. A glória de Deus que um dia nós iremos participar. Mas hoje nós já nos gloriamos, hoje nós já nos alegramos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, o nosso coração se enche de alegria, aleluia, na esperança. E essa esperança, ela não é uma esperança como quem não tem certeza, como quem acha que vai acontecer. É uma esperança de alguém que tem certeza, de que sabe que vai acontecer. O apóstolo Paulo diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa esperança é uma certeza. Não é uma dúvida, não é um talvez, não é se. É uma certeza. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Ele acabou de dizer que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora ele diz que não somente isso, nós não nos gloriamos apenas na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos, nós nos alegramos também nas próprias tribulações. Irmãos, é difícil às vezes a gente entender isso. Porque quem é que se gloria nas perseguições? Quem é que se gloria nas tribulações? Quem é que recebe uma notícia ruim e fica feliz?
Quem é que recebe um diagnóstico ruim e fica contente? O apóstolo Paulo, como nas suas outras cartas ele diz, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso gozo não está nas coisas que perecem, não está nas coisas terrenas. Essa alegria que nós temos não é porque nós não temos aflições, é porque nós temos Deus. É porque nós temos a presença de Deus, é porque nós fomos introduzidos, é porque nós temos acesso, é porque nós temos paz novamente com Deus, e porque nós temos paz, porque nós fomos reconciliados com Deus, porque nós fomos introduzidos à sua presença, porque nós esperamos a sua glória, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que é porque Ele está conosco, independente da situação, irmãos, independente do que nós venhamos passar, independente do diagnóstico do médico, independente de tudo aquilo que nós venhamos viver, Ele está conosco, e por isso nós nos gloriamos, por isso nós nos alegramos, e mais do que isso, sabendo que tudo aquilo que nós passamos tem um fim proveitoso. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, e para todas as coisas há um propósito. Para todas as coisas há um propósito. Olha só, a tribulação, ela produz perseverança. Em tudo dai graças. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde eu parei? Versículo 3, né? As tribulações, ela produz perseverança. Irmãos, essa perseverança, eu até anotei aqui para eu não esquecer, porque eu já esqueci. Perseverança é uma paciência triunfadora. Perseverança é uma paciência que triunfa sobre os problemas. Perseverança é uma paciência que triunfa sobre as aflições. Perseverança é uma paciência que triunfa sobre a falta de emprego, sobre a falta de saúde, sobre a falta de dinheiro, sobre todas as coisas, irmãos. A perseverança é uma esperança que triunfa sobre todo e qualquer problema que nós tivemos que enfrentar. Pai Jonas, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. As nossas tribulações, ela produz paciência. O salmista disse, né? Eu esperei com paciência no Senhor. O que é esperar com paciência? É você saber que mesmo que a coisa não esteja do jeito que você quer, você sabe que Deus está trabalhando. Você sabe que Deus está no controle. Esperar com paciência no Senhor é você deixar que o Senhor seja Senhor. É você deixar que Deus seja Deus. Esperar com paciência no Senhor é você ter uma fé que triunfa, uma paciência que triunfa sobre todo e qualquer problema. Esperar no Senhor é deixar que Ele faça aquilo que Ele tem que fazer. Esperar, irmãos, é esperar. Esperar não é pôr a mão. Esperar não é ajudar. Esperar não é querer fazer alguma coisa. Esperar é esperar. Esperar é acreditar, é confiar que Deus está no controle. A tribulação produz perseverança. A tribulação, ela produz esperança, paciência. Essa paciência que triunfa sobre os problemas. Versículo 4. E a perseverança, a experiência. E a experiência, esperança. A perseverança, experiência. Olha só. A tribulação produz perseverança. A tribulação produz paciência triunfadora. E essa paciência, essa perseverança, ela produz experiência. Sabe o que é isso, irmãos? Amadurecimento, crescimento.
Crescimento. Percebe que muitas vezes, para o nosso crescimento, existe uma necessidade de nós passarmos por tribulações, de nós passarmos por dificuldades. A gente viu lá em Hebreus capítulo 12 que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Que Deus disciplina os seus filhos. E se nós estamos sem disciplina, se nós estamos sem correção, sem instrução de Deus, nós somos filhos bastardos. E o autor aos Hebreus diz que o Pai, o nosso Pai Celestial, ele nos disciplina para um fim, para um propósito. E por mais que na hora que nós recebemos essa disciplina, nós pensamos que não é bom, nós não nos alegramos quando recebemos uma disciplina. Porém, a disciplina de Deus, ela nos faz ter frutos de justiça e participantes da sua santidade. Então, irmãos, por mais que às vezes seja difícil, por mais que não seja fácil, alguém pode falar assim, Aline, mas você não sabe o que eu tô passando, e eu não sei mesmo. Mas, Aline, você não sabe o quão é difícil a minha luta, o quão é difícil a minha vida, você não sabe o tanto de obstáculo que eu tenho que enfrentar todos os dias, dia após dia, eu durmo e acordo, os mesmos problemas. Realmente eu não sei, irmãos, mas uma coisa eu sei, Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele não perde o controle de absolutamente nada. Ainda que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam no controle de Deus. Você tem acesso, você tem plena liberdade para entrar na sala do trono. Então saiba que mesmo com dificuldades, que mesmo com aflição, se glorie. Porque no final das contas, Deus está te preparando, Deus está moldando o seu caráter. Deus está moldando o seu caráter. As tribulações produzem perseverança. A perseverança produz experiência. Experiência, irmãos, é amadurecimento. Tem pessoas que pensam que sabem muita coisa, mas não sabem o que é ser uma pessoa madura, irmãos. Tem pessoas que têm conhecimento aí para dar e vender, mas não foi amadurecida ainda. Então, quando nós passamos por tribulações, saiba que Deus está forjando o nosso caráter. Não é que nós gostamos de sofrer, não é que nós vamos nos alegrar porque recebemos uma notícia ruim. Nós vamos nos alegrar porque mesmo diante de uma notícia ruim, o Senhor está cuidando de tudo. Glória a Deus. Pai Sérgio, Hernandes, bom descanso, viu? Depois você vê lá. Dinalva, paz do Senhor, seja bem-vinda. Bom, vamos lá. Ô glória, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança não confunde, irmãos. A esperança não confunde. Percebe que no versículo 2 ele fala, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí você vê que parece que é um ciclo. Vem as tribulações, vem a perseverança, vem a experiência, depois a esperança. Que esperança é essa? A esperança da glória. Aí depois tribulação, depois perseverança, depois experiência, depois esperança. Irmãos, quem tem fé em Deus, quem tem crido em Deus, quem tem depositado a sua confiança em Deus, passa pelo que for, mas não perde a esperança da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. O amor de Deus. Meu Deus, que texto maravilhoso. Eu acho que Paulo foi plenamente inspirado. Acho não. Com certeza ele foi plenamente inspirado pelo Espírito Santo, porque esse texto é maravilhoso. Os próximos versículos vai ser um pouco mais difícil. Glória a Deus. Porque o amor de Deus, irmãos, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo
Espírito Santo, o amor de Deus. A esperança é a âncora da alma. Eita glória! O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, irmãos. Percebe que quem tem fé, que quem está em Cristo, tem amor no seu coração. Ama, ama, ama. É claro que as palavras são cristãs, irmão Carlos. Eu tô vendo seus comentários. Você não crê em Cristo. Você está numa live cristã. Aqui, todos que estão aqui creem em Cristo. Aqui é uma live cristã. Então, mesmo que você suba aí 500 comentários judeu, nós te respeitamos. Só que aqui é uma live cristã. Não vai deixar de ser uma live cristã com 10, 20, 30 ou 50 comentários judeus, tá bom? Que nos foi ortogado. Bom, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha só, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, olha, ele vai falar que nós éramos fracos. E quando ele fala éramos, ele está falando da humanidade sem Cristo, tá bom? De homem, qualquer homem sem Cristo. Nós éramos fracos, nós éramos ímpios, nós éramos, no versículo 8 ele fala, nós éramos pecadores, e no versículo 10 nós éramos inimigos. Fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Nós éramos tudo isso. Tudo isso nós éramos, irmãos. E ainda assim, Deus decidiu reconciliar o fraco, ímpio, pecador e inimigo com ele mesmo. Não foi o que ele disse no capítulo 4? Foi exatamente o que ele disse no capítulo 4, que o justo... Deixa eu só lembrar o versículo. Meu Deus, não lembro o versículo. Não lembro o versículo, vai ficar sem versículo. Mas o que Paulo diz é que Cristo, ele morreu pelos injustos. Injusto. Deus, ele justifica aquele que é injusto. Por quê? Porque todos nós éramos injustos. Eu não estou dizendo, e nem a Bíblia diz, mas Denise, David, boa noite. Eu não estou dizendo, e nem a Bíblia diz, que você continua sendo injusto e Deus te justifica. O que eu estou dizendo é o que a Bíblia diz, que aquele que tem fé em Cristo era justo, era ímpio, era injusto, era pecador, era fraco, era inimigo de Deus, e ainda assim ele justifica. Jesus disse, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes é que precisam de médico. Então são para estes que creem em Cristo que são justificados. Eu lembrei de algo agora. Eu vou ler. Está lá em João, capítulo 9. Olha só, vou dar um bom exemplo bíblico. Está escrito assim no versículo 39. João capítulo 9, versículo 39. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado algum, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O que Jesus está dizendo aqui
morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Isso mesmo. O que Cristo está dizendo aqui é que quando nós entendemos a nossa condição diante de Deus, quando nós compreendemos isso, nós percebemos que nós precisamos de um Salvador, que nós necessitamos de um Messias, que nós carecemos de um Messias, porque a nossa condição como homens diante de Deus é a condição que nós herdamos de Adão. Qual condição é essa? Que todos são indesculpáveis diante de Deus. Qual é a condição? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a condição que o homem se encontra. Então é exatamente por isso que a Bíblia diz que ele morreu, Jesus Cristo, ele morreu pelo injusto. Porque não há um justo sequer que não peque. Há justos que produzem frutos de justiça, mas pecam. E aqui ele fala que Cristo, ele morreu por nós quando nós ainda éramos fracos, quando nós ainda éramos ímpios, quando nós ainda éramos pecadores e quando nós ainda éramos inimigos de Deus, irmãos. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Olha o que Paulo está falando aqui. Cristo morreu quando éramos ainda fracos e ímpios. Por isso somos salvos pela graça. Cristo morreu quando éramos fracos e ímpios. Aí o argumento a seguir do apóstolo Paulo é dizer assim, dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por alguém que acha que é bom. Irmãos, você morreria. Deus nos livre disso acontecer. Deus nos livre disso acontecer. Mas se fosse para dar a sua vida por alguém da sua família, você não daria? Se fosse, meu Deus, se eu tivesse dado a vida pelos meus filhos, eu não pensaria duas vezes. Eu faria isso. Agora, será mesmo que nós teríamos coragem de dar a vida para uma pessoa que está lá do outro lado, lá na China, que a gente nunca nem viu? Será mesmo que nós daríamos a vida por alguém que nos fez mal? Por alguém que pisou no nosso dedinho? Mais do que isso, irmãos, eu que morreria pelos meus filhos, será que eu entregaria os meus filhos para morrer no lugar de outra pessoa? Você entregaria o seu filho para morrer no lugar de outra pessoa? Sendo boa essa pessoa, se essa pessoa fosse boa, que dirá se fosse uma pessoa ruim aos nossos olhos? Pois Deus, ele entregou o seu filho para morrer por mim e por você, quando nós ainda éramos inimigos dele. Irmãos, se isso não for amor, eu não sei mais o que é amor. No versículo 8, Paulo diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Irmãos, Deus não precisava provar nada. E ele não faz para provar. Ele não faz para jogar na cara de ninguém. Olha o quanto que eu te amo. Para começo de conversa, se fosse essa a intenção, não seria Deus e não seria amor. Mas a gente está falando de Deus, a gente está falando de um caráter reto, íntegro, imutável. Nós estamos falando de um Deus que não há nele variação de mudança. Um dia a gente está de bom humor, outro dia a gente está de mau humor, mulher principalmente, com TPM. Um dia você acorda bem, um dia você acorda com dor de cabeça, o seu dia já não é bom. Um dia você perde o ônibus, perde o horário para ir para o trabalho, nada dá certo nesse dia, você fica com o seu humor lá embaixo. Um dia você ouve uma bronca do patrão,
palavrão, um dia você briga com o esposo, briga com a esposa, briga com o filho, briga com o amigo. A sua variação, ó. Mas esse Deus aqui que nós pregamos, que nós servimos, não há nele variação, irmãos. Não há variação de mudança. Ele é o que ele é. E ponto final. Ele não precisa provar nada para ninguém. Mas quando ele entrega o seu filho para morrer por nós que éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos dele, ele está naturalmente provando o amor que ele tem para conosco. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados. Pai, gente, sejam bem-vindos. Mas agora, cadê? Mas agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha só, isso aqui é fruto, é resultado da justificação. Qual que é o resultado da justificação? Nós somos salvos da ira. Irmãos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus é resultado. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, é resultado. Gloriamo-nos nas tribulações, que produz perseverança, que produz experiência, é resultado. A esperança que não confunde é resultado. Irmãos, o amor de Deus derramado no nosso coração é resultado dessa justificação, irmãos. A morte e a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário é resultado. No versículo 9, ele diz que nós seremos salvos por ele da ira. Isso é resultado da justificação. Cristo, ele morreu por nós. O Pai entregou o seu Filho por nós quando éramos ainda pecadores. E muito mais agora que nós não somos mais pecadores, somos justos, porque fomos justificados. Isso quer dizer que nós não falhamos? Não, não quer dizer que nós não falhamos. Nós falhamos, mas quando nós falhamos, o nosso coração se entristece, nós entramos na presença de Deus, pedimos perdão, pedimos força e através do seu Espírito nós não cometemos mais o mesmo erro. Nós buscamos a santificação por intermédio da sua palavra, do seu Espírito. Mas o que o Paulo está falando aqui, que nós, quando éramos inimigos, fomos justificados, de maneira que hoje Deus não olha mais para nós como pecadores, mas como justos. E se antes, quando nós éramos inimigos, perceba o tempo que está o verbo, éramos. Nós não somos, éramos inimigos, éramos fracos, éramos ímpios, éramos pecadores. O verbo está no passado. No passado, hoje nós somos justificados por Deus. E se quando éramos inimigos, Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, hoje, justificados, nós seremos salvos da ira de Deus. Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, eu vou ler. João capítulo 5, versículo 24, é escrito assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Aleluia. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos, irmãos, olha só, esse status de inimigo,
esse status de pecador, esse status de fraco, esse status de ímpio, não é para aqueles que já foram justificados. Esse status de ímpios não é para os filhos de Deus, que andam nas pisaduras de Abraão. Quem, aleluia, está em Cristo é filho de Deus, co-herdeiro com ele, cordeiro com Cristo. Não tem mais o status de pecador, não tem mais o status de ímpio, de fraco e nem de inimigo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ô glória! Ô glória! Abraão foi muçulmano. Ô glória, irmãos! Nós temos a esperança da glória. Tudo que nós passamos, tudo aquilo que nós vivenciamos, as aflições, as dificuldades, elas na verdade têm fortalecido, forjado o nosso caráter. Se nós cremos, se nós estamos em Cristo, irmãos, nós andamos em espírito, nós vivemos a vontade do Pai. E se nós andamos em espírito e vivemos a vontade do Pai, nós seremos salvos da ira. Se nós seremos salvos da ira, irmãos, nós seremos salvos pela sua vida. É pela vida de Cristo que nós somos salvos. A gente começa a entender, eu falo começa, mas eu sei que a gente já sabe, mas é só um termo pra gente usar aqui. A gente começa a entender que não tem outra forma, irmãos, de alguém ser salvo, de alguém ser justificado, de alguém entrar na presença do Pai, senão pelo Filho. Não tem como. Não tem como. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outra forma. Nós temos livre acesso, nós temos plena liberdade, nós temos livre acesso ao trono da graça por meio de Cristo. Não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem outro meio, não tem outro caminho. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Por meio dele nós temos paz com Deus. Por meio dele nós fomos reconciliados por Deus, com Deus. Por meio dele, irmãos, nós somos salvos e seremos salvos até o último dia que nós estivermos aqui. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aline, o que vai acontecer com os ateus? Eu vou dizer. Precisa de placa, viu? Em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Os que não creem entram em juízo. Aleluia. Vamos lá. Versículo 11, gente. Eu vou ler o versículo 11 e vou deixar o restante para amanhã, tá? Glória a Deus, verdade. Só Jesus é o caminho que nos leva à salvação. Basta obedecer aos seus mandamentos. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora. Vou ler de novo. Quem está com a Bíblia aí? Versículo 11. E não apenas isso,
mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia! Aleluia! Irmãos, versículo 2: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 3: gloriamos nas próprias tribulações. Versículo 11: gloriamos em Deus. Aleluia! Aleluia, irmãos! Nós nos gloriamos em Deus. Irmãos, o que mais que alguém pode querer nessa vida? Fala sério. A gente vê aí tantas... Eu não posso dizer palavra, né? Tantas pregações, tantas ministrações de que Deus vai dar isso, de que Deus vai dar bens materiais. A gente vê pessoas prometendo chave de carro, chave de casa, uma vida financeira abundante. A gente vê tantas promessas e promessas de coisas terrenas que vão perecer. Irmãos, quando nós morrermos, quando nós voltarmos ao pó, porque é do pó que nós viemos, quando nós voltarmos ao pó, a gente não vai levar absolutamente nada daquilo que a gente compra, daquilo que a gente ganha, daquilo que a gente possui. Nada, nós viemos do pó e ao pó retornaremos. O salmista entendeu isso, Jó entendeu isso, quando ele perde tudo, e ele vai dizer assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, os muçulmanos confirmaram: ah, mas eu não sou muçulmana. Eu não sou muçulmana, tá bom? Fique em paz. Tem uma coisa que eu não sou, é muçulmana. Respeito os muçulmanos. Respeito todo mundo, mas não sou muçulmana. As pessoas esperam uma vida abundante aqui. Se Deus quiser, irmãos, que assim seja. Que assim seja. Oxalá. Quem dera, né? Se nós pudéssemos ter uma vida estável. Mas a gente sabe que o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então não tem como a gente ser privado disso. Não é porque nós somos cristãos que nós estamos dentro de uma bolha e que absolutamente nada de ruim vai nos acontecer. Olha para a história de Lázaro, irmãos. A Bíblia diz lá em João capítulo 11 que Lázaro era amigo de Jesus. E Lázaro foi acometido de uma enfermidade, e essa enfermidade levou à morte, irmãos. Quando as irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus que Lázaro estava enfermo, a mensagem foi essa: aquele a quem tu amas. Jesus amava Lázaro, Jesus era amigo de Lázaro. Jesus não poderia ter evitado que a enfermidade batesse na porta? Jesus não poderia ter evitado que a morte batesse na porta? Poderia, irmãos. Mas isso não quer dizer que porque Deus tem poder para todas as coisas, que ele vai sair por aí fazendo, porque esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é ganhar a nossa alma. O propósito de Deus é salvar a nossa alma. O propósito de Deus não é que nós tenhamos uma vida terrena, abundante, se através disso nós perdemos a nossa alma, irmãos. Deus quer que nós sejamos salvos, que nós tenhamos vida em Cristo, que nós tenhamos vida eterna, irmãos. É isso que Deus quer para nós. E se Ele quiser, tomara que Ele queira, que vocês tenham uma vida abençoada, que vocês tenham bastante saúde, que o trabalho de vocês venha prosperar bastante, que não venha faltar o pão na mesa de vocês, que não venha faltar saúde em primeiro lugar, que não venha faltar ao menos o pão, o suficiente para cada dia. Foi isso que o salmista orou e pediu. Senhor, que não seja demais para que eu não peque contra o Senhor, me esquecendo do Senhor. E Senhor, que não seja de menos
menos, para que eu também não peque contra o Senhor, murmurando, reclamando. Então, que o Senhor dê o suficiente. Eu oro para que Deus, Ele dê o suficiente para cada um de nós, todos os dias, a cada dia. Mas, acima de todas as coisas, irmãos, acima de todas as coisas, nós nos gloriamos em Deus. Em Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória. Nós nos gloriamos nas tribulações. E acima de todas as coisas, nós nos gloriamos em Deus. Nós temos paz com Deus e nós temos o Deus da paz conosco. Aleluia. Aleluia. Por nós, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu acho que cabe aqui um outro texto. Para a gente encerrar. Romano não é o que a gente estava. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. O ministério da reconciliação. Ah, não, gente, time é brincadeira, né? Tá aqui, ó. Tá de 12. Pelo amor de Deus, é uma falta de respeito tremenda. Boa, valeu. Irmãos, nós temos paz Isso aí, com Deus. Isso aí. Nós fomos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aline, como que eu faço para receber tudo isso? Como que eu faço para usufruir dessa esperança, dessa glória, dessa paz, dessa alegria, desse gozo? Por meio da fé. Basta. Por meio da fé, nós temos paz com Deus. Amém? Fala o versículo que eu li agora. Eu li 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Paz de Jesus Cristo, Aline. Amém. Amém, gente? É muito forte. Agora, orem por mim. Quem mandou o baú? Foi Regina, né? Quer ver? Sabia? Que amor é esse? Não há explicação. Simples assim. Tem um louvor assim, né? Que amor é esse? Mas eu não vou cantar, porque eu já não sou boa cantora. Depois de ministrar ainda, aí que eu fico rouca, piorou. Pra chegar nos 50. Ô, gente, orem por mim.
o próximo texto para mim é muito difícil. Amém. Deus abençoe sua vida, irmã. Amém, dona Simoninha. Próximo texto é o difícil. Gente, uma coisa que eu tenho aprendido muito? Uma coisa é a gente estudar pra gente, sabe? Você pegar sua Bíblia, você sentar, você ler 1 hora, meia hora, 2 horas, não importa quanto tempo, mas você pega a sua Bíblia, você tá lá estudando, meditando, você escreve, você... É uma coisa. Agora, quando a gente tem que estudar para passar adiante, é muito mais difícil. Complica 1000 vezes mais. Mas tem sido muito bom. Eu tenho sido muito edificada. E que texto maravilhoso esse de hoje, hein? Glória a Deus. Oi, Josi. Sua linda. Vai, gente, eu vou orar e nós vamos encerrar. É o tempo do baú. Passar o tempo aí. Falta 1h18. Deixa eu orar. Que Deus abençoe vocês todos, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós só podemos te agradecer, Senhor, pois nós éramos fracos, nós éramos pecadores, nós éramos ímpios e nós éramos os teus inimigos, Senhor. Mas o Senhor estava em Cristo, nos reconciliando novamente contigo, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Se o Senhor não tivesse nos amado primeiro, meu Pai, nós jamais o buscaríamos. Se o Senhor não tivesse manifestado, meu Pai, o teu poder, se o Senhor não manifestasse, meu Pai, os teus atributos, o teu eterno poder, a tua divindade, meu Pai, nas coisas que foram criadas ou até mesmo por intermédio da tua palavra, Pai, ninguém jamais buscaria o Senhor, meu Pai. Porque, infelizmente, a nossa carne, meu Pai, inclina para o pecado. A nossa carne, Senhor Deus, ela inclina para as coisas que não provêm de Ti, meu Pai. Mas lhe aprove nos reconciliar com o Senhor. Lhe aprove, mais do que isso, nos justificar, meu Pai, de maneira que não somos mais ímpios, de maneira que não somos mais fracos. Não, Senhor Deus, o Teu Espírito nos dá poder, nos empodera, Senhor Deus, para vencermos todas as astutas ciladas do diabo. O Teu Espírito nos dá poder para vencermos a nossa carne, meu Pai. Viver em liberdade, meu Deus, é viver sobre o poder do Espírito. E nós temos domínio sobre a nossa própria carne, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por ter dado o seu Filho, amado Jesus Cristo, por morrer por nós quando nós éramos ainda inimigos, Senhor. Quando nós ainda éramos ímpios, não queríamos saber de Ti, meu Pai. Mas hoje, que nós conhecemos essa graça, o ministério da reconciliação, meu Pai, nós temos fé, nós cremos e o nosso coração se alegra, se regozija, se gloria não somente na esperança da Tua glória, mas o nosso coração se gloria em Ti, Senhor. Nós nos gloriamos em Ti, meu Pai. Obrigada por tudo. Obrigada, Senhor Deus. Nós Te agradecemos. Ainda que hajam lutas, dificuldades, aflições, tristezas, meu Pai. Ainda que hajam enfermidades, ainda que hajam provas, ainda que hajam obstáculos, meu Pai. Ainda assim, nós nos gloriamos no Senhor, na esperança da glória, porque nós sabemos que um dia isso tudo há de passar, meu Pai, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Obrigada, Senhor Deus. Continua nos fortalecendo pelo Teu Espírito, que a Tua palavra, meu Pai, ela esteja cravada na tábua dos nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Que a Tua palavra esteja, meu Pai, no nosso pensamento, Senhor Deus, 24 horas por dia. E a cada minuto, Senhor Deus, em que nós pensarmos em fazer algo que não seja da Tua vontade, eu creio que a Tua palavra, imediatamente, Senhor Deus, ela há de nos purificar, ela há de nos fortalecer, Senhor Deus. E assim, nós venceremos até o dia que o Senhor Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Obrigada, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos que aqui estiveram essa noite. Obrigada, Senhor Deus, pela vida dos que não puderam estar aqui presente. Que o Senhor esteja visitando a cada um, cada lar, meu Pai. Que essa alegria, essa certeza, essa esperança,
essa perseverança, essa paciência triunfadora, Senhor, ela esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos e de cada um dos seus amigos, familiares, parentes, de cada um daqueles que eles têm apresentado em oração, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu nome, desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Acabou o baú e chegamos a 50k. Missão cumprida. Missão cumprida hoje. Louvado seja Deus, gente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada por tudo, gente. Deus abençoe vocês. Bom descanso. Até quarta-feira. Ufa, vou ter mais tempo para estudar Romanos 5. Tchau, fiquem com Deus. Bom descanso, boa noite.